Na última noite, eu escolhi o silêncio. Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao canal Voz do Coração. Hoje, vamos mergulhar numa história que vai tocar fundo. É a carta de uma seguidora que, no momento decisivo, teve a oportunidade de dizer tudo o que sentia, mas escolheu ficar em silêncio. Uma escolha que mudou tudo. Eu lembro daquela noite como se fosse agora. A casa estava estranhamente calma. Calma demais para dois corações que já vinham se desencontrando há meses. O nome dele era Lucas. E naquela noite, ele ainda estava ali, sentado no sofá, olhando o celular, como se nada estivesse prestes a acabar. Eu tinha tantas coisas para dizer. Frases inteiras presas na garganta. Perguntas que doíam por dentro. Eu queria perguntar por que ele estava tão distante. Por que os abraços tinham ficado frios e os beijos rápidos demais? Por que eu me sentia tão sozinha, mesmo estando acompanhada? Mas eu não falei nada. Escolhi o silêncio porque estava cansada de discutir. Porque tinha medo de ouvir verdades que eu não estava pronta para encarar. Porque no fundo, eu acreditava que o amor poderia sobreviver sem conversa. Que um dia, magicamente, tudo voltaria ao normal. Lucas me olhou algumas vezes naquela noite. Parecia esperar alguma coisa. Uma palavra, um gesto, um sinal de que eu ainda estava ali. Eu percebi o olhar dele, mas continuei em silêncio. Me escondi atrás da tela do meu próprio celular fingindo estar ocupada. Sentamos para jantar sem fome. A comida parecia não ter gosto. Falamos do dia, do trabalho, de coisas pequenas e sem importância. Falamos de tudo, menos do que realmente importava. O silêncio parecia um porto seguro. Mas, na verdade, ele era covarde. Era uma armadura que, em vez de proteger, nos afastava cada vez mais. Naquela noite, ele foi dormir mais cedo. Deitou virado para o outro lado da cama. Um gesto que já tinha virado rotina. E eu fiquei acordada, olhando para o teto escuro, ensaiando conversas que nunca aconteceriam. Em minha mente eu disse tudo. Eu chorava. Eu perguntava. Eu implorava. Pensei em chamá-lo. Pensei em tocar no ombro dele e dizer que sentia falta de nós, da nossa cumplicidade, das nossas risadas. Pensei em pedir para não deixarmos tudo acabar daquele jeito, para tentarmos mais uma vez. Mas eu não disse nada. O medo me paralisou. O orgulho sussurrou que talvez fosse melhor assim. No dia seguinte, Lucas acordou diferente. Calmo demais. Decidido demais. Ele fez o café, como sempre fazia. Arrumou a mochila do trabalho. E antes de sair pela porta, ele me olhou. Mas não era o olhar de sempre. Era um olhar de despedida. Acho que já não temos mais o que dizer, ele falou, com a voz firme, mas com uma tristeza que eu conhecia bem. Naquele momento, tudo desabou dentro de mim. Porque eu sabia, nós tínhamos muito a dizer. Só não tivemos a coragem. Ele saiu. Sem briga, sem gritos, sem aquela conversa difícil que poderia mudar tudo. Apenas saiu. Depois que a porta se fechou, o silêncio que eu tinha escolhido virou o barulho mais alto da casa. Ecoava em cada cômodo, em cada objeto que me lembrava dele. O silêncio gritava o que eu não tinha dito. Hoje, quando penso naquela última noite, não me arrependo das palavras que disse. Porque não disse nenhuma. Eu me arrependo profundamente das que não disse. O silêncio não protegeu o nosso amor. Ele o empurrou para o abismo. E talvez, só talvez, se eu tivesse falado, se eu tivesse tido a coragem de ser vulnerável, talvez ainda houvesse um nós. Mas naquela última noite, eu escolhi o silêncio. E ele escolheu ir embora. E você que está me ouvindo agora, já escolheu o silêncio quando deveria ter falado? Comenta aqui embaixo o que você engoliu achando que era melhor se calar. Vamos conversar sobre isso. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no Voz do Coração. Porque algumas histórias chegam para nos lembrar que às vezes o silêncio também destrói. Obrigado por estarem aqui.